E vamos para mais essa segunda-feira do programa Consciência Yogi. E hoje eu vou trazer um tema muito interessante, que é como que se dá o processo de descendência, ou seja, como é que se dá o processo da criação de acordo com as escrituras hindus. Mas antes da gente começar, vamos então fazer aquela respiração para a gente trazer nossa atenção para o aqui e para agora, para o momento presente. Então feche os seus olhos, acomode bem o seu corpo, na cadeira, onde você estiver sentado. Respire 3 vezes profundamente. A cada exalação, soltando todas as suas tensões físicas, mentais, emocionais. Solte. Inspire pelas narinas, solte o ar pela boca, com essa intenção de se desconectar de todas as atividades do seu dia a dia, das suas tarefas, das suas preocupações, para trazer a sua atenção, a sua mente, o seu foco, as suas âncoras pro aqui e pro agora, em tudo que você fizer na sua vida. Sempre coloque a sua presença naquilo que você está fazendo. Então vamos lá, boa noite TV Galáctica, boa noite TV Cutia. E hoje eu tô aqui fazendo um teste, uma experiência aqui, filmando com o celular aqui também para botar lá no Facebook. Mas vamos lá então. Como é que é o processo de descendência, né? Do todo até, por exemplo, a Pamela aqui está acontecendo, né? Onde é que começa esse processo, né? Como é que é a gênesis, né? Como é que se deu a nossa gênesis? Isso é muito interessante dentro do hinduísmo, porque ela é muito alinhada com as descobertas que a física quântica está fazendo. Cada vez que sai uma descoberta nova da física quântica, que a física quântica está investigando alguma coisa, eu falo, nossa, olha, eu li naquele texto, sabe? Naquela escritura estava escrito algo muito semelhante, muito parecido, né? Que induz que realmente foi dessa forma. Porque o que eu acredito é que se existe uma verdade, é apenas uma verdade que existe acima de todas, que é para todos. Então, em qualquer religião, em qualquer ciência, em qualquer filosofia, qualquer tradição, seja lá do que for, se você for estudar aquilo a fundo, você vai chegar num único caminho. Porque existe apenas um criador, né, gente? Não tem jeito, sabe? Não adianta falar, o meu é melhor, o meu... Não, o meu é melhor, o meu que tá certo. Pode até ser que, né, tem algum texto que aqui... E é isso que eu tenho reparado, né, nas várias tradições filosóficas, nas várias religiões. Às vezes você tem uma religião, por exemplo, que ela dá um enfoque por um lado, outra religião vai dar um enfoque por um outro lado, né? Ou uma tradição filosófica, mas na verdade a gente tem que pensar o quê? Que eu tenho um copo e eu posso olhar esse copo de vários ângulos. Esse copo não foi um exemplo tão bacana? Vamos pegar meu veleirinho aqui, que eu adoro. Então, uma pessoa que. O veleiro é esse. Imagina, isso aqui é o processo de criação. Mas será que eu estou olhando a partir daqui? Será que você está olhando isso a partir daqui? Que muda? Ou você está olhando a partir daqui? Ou você está olhando a partir daqui? Então, gente, vocês concordam? Continua sendo o mesmo veleiro, visto de vários pontos. Mas quando a gente encaixa todas as informações, o barco existe, as peças se encaixam e o veleiro consegue navegar. Não importa de que ângulo você está olhando, né? Não importa a partir de que ponto que aquela tradição está olhando. Na antroposofia do Rudolf Steiner, eu não me lembro o número de livros, mas ele dá um número. Existem, sei lá, vou chutar um número aqui, 108, que é um número bem significativo dentro do hinduísmo. Então, sei lá, existem 108 pontos de vista para enxergar uma mesma coisa. Então, cada pessoa pode estar enxergando isso a partir de um ponto de vista. Os deuses também da tradição hindu é a mesma coisa. Então, os deuses, eles morrem dentro da tradição hindu. Existe um único deus maior, o Brahman, né? E esses deuses são uma expressão desse próprio Deus. Então, é uma parte de Deus.
só que cada um com suas características, cada um com foco, cada um olhando, né? Então, por exemplo, tem Lakshmi, que é a deusa da prosperidade, Ganesha, que quebra, né? Que quebra os obstáculos, que traz o conhecimento, e assim por diante. A gente vai. Shiva, por exemplo, o próprio deus Shiva, eu sou shaivista, ele tem 1008 aspectos, então você pode olhar para um único deus a partir de vários pontos de vista. E aí, para cada ponto de vista, ele tem um nome: Shiva Shankara, Shiva Nilakantaya, Shiva Nataraja, Shiva Shambhu, né? Aí são 1008. Então, a maioria dos deuses, todos eles vão ter vários aspectos também, né? Mas vamos falar desse processo de criação, como é que se deu a manifestação. Então, eu até peguei esse livro aqui, que é do meu guru. Infelizmente, ele não tá mais à venda nas livrarias, né? É uma pena. Shaivismo, da Caxemira, do Orlando Alves. E ele coloca aqui um diagrama muito bacana, que ele vai explicar o processo de descendência, né? Deixa eu ver aqui se a câmera consegue pegar. Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui em cima desse triângulo, opa, não deu. Peraí. Parece que a luz não está permitindo que... Aí. Então, lá em cima, onde está escrito Paramashiva, é onde a gente tem o todo. É quando não existe dualidade. Antes da criação. Então, antes da criação era só Deus, antes da criação era esse Paramashiva. E a partir desse Paramashiva, então, eu vou descendendo até que aqui, mais ou menos, é quando as coisas chegam, vamos dizer assim, elas ganham um corpo material. E aí eu tenho toda uma estrutura que acontece até a completa formação e a gente poder estar aqui no mundo da manifestação. Então é assim que acontece. Então, quando antes da criação, quando não existe a dualidade, né? Eu já falei isso em vários programas sobre a dualidade, né? O dual e o não dual, na manifestação, eles convivem ao mesmo tempo. Então, antes não existia nada, apenas uma consciência. E essa consciência é esse Deus não manifestado, Shiva, para mim, né? A partir do momento que esta consciência sente o desejo de observar, porque quando você é uma coisa só, você não tem nada para observar, porque é só você não pode observar você mesmo, né? Então, quando essa consciência deseja observar, então é aí que toda essa consciência começa a fazer tapas, que a gente chama aqui que é tapas. Então, quando essa consciência começa a ferver, as moléculas começam a se agitar, uma grande agitação das moléculas, que é quando o Shakti começa a se movimentar. E é aí que passa a existir a dualidade, começa nesse ponto, o Shiva Shakti. Porque Shiva e Shakti são um só. Somente quando a manifestação está para se dar é que Shiva Shakti se torna Shiva, o princípio, a consciência, o masculino, Shakti, o feminino, a energia, aquela capaz de dar origem à manifestação. E aí vai começar todo um processo de descendência. E aí, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai existir é Mahat. Quer dizer, Mahat já é essa inteligência suprema. Na verdade, Mahat já existe. Buddhi, que vai fazer parte da nossa consciência, porque a primeira coisa que vai acontecer, quando a gente vai descendendo, então, a gente vai começando a entender o conceito do que é a dualidade, o que posso ser eu, o que pode ser o outro. Mas a gente não consegue sentir isso. Então, da mesma forma como para nós é difícil se sentir parte do todo, antes, nesse processo de descendência, é difícil a gente se sentir dual, se sentir apartado do todo. E na verdade a gente não está, é que simplesmente é como que esse grupo de informações vai ganhar uma forma e vai ter a ilusão de que é uma pessoa, algo separado, uma pessoa, uma planta, uma árvore que está desconectado do outro. Mas se você se afasta, então você vai ver que tudo é um todo, né? Então, ele consegue, então essa consciência que está descendo, ela consegue entender esse processo de dualidade, mas ainda não consegue sentir. E por isso que ele vai descendendo em várias etapas até chegar
no momento onde o aparato físico efetivamente começa a ser criado. Tem uma imagem que eu gosto muito que eu sempre usei na minha mente quando eu queria me sentir parte do todo. Eu não sei se vocês já pegaram um contafio. Se vocês pegam um contafio e olham assim numa imagem, num anúncio de revista, que vocês vão ver que aquela imagem, sei lá, de repente tem uma mulher lá na praia posando para foto. Só que quando você coloca o contafio, você vai ver que é um monte de pontinho de cores. Você perde a forma, você não consegue mais enxergar aquela modelo. Qualquer lugar que você olhe com o contafio dentro daquele anúncio, você só vai ver pontos, pixels de cor. De repente, alguns pixels de uma cor ou de outra cor, dependendo do que é aquela imagem. Mas são muitos pontos. Então, como se fosse um mar de pontos, que é o todo. E quando você começa a se afastar, e aí então você pode ver a forma, que é a forma daquela modelo, a forma da praia que tá, onde ela, na areia que ela está pisando, o mar que está atrás dela. Então é mais ou menos isso. A nossa visão hoje é só assim, né? Bem de longe, né? Esse processo de reconexão é que vai possibilitar que com o tempo a gente vá sentindo essa conexão com o todo ao nosso redor. Mas ela existe sempre, sempre no processo de reconexão, ainda que você continue olhando que você é você e que aquela outra pessoa é aquela pessoa, que aquele cachorro é o cachorro diferente de você, a ligação que você tem pelo coração do amor, ela muda. Né? O amor que a gente passa a sentir por aquela pessoa, ela muda, porque aí você começa a entender, né? Ainda que você veja isso desconexo, né? Como dois corpos separados, o sentimento de que vocês são uma coisa só, ela começa a despertar esse amor, essa compreensão, essa compaixão, né? Esse querer cuidar por aquilo que você está observando, né? Então, quando a gente chega nesse momento que a gente vai ganhar a nossa matéria, a primeira coisa que passa a existir é o quê? A inteligência. É Buddhi. Buddhi é um subproduto de Mahata, que é essa grande consciência que tem todo o conhecimento do mundo. Então, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, vocês já sabem. Vocês só não lembram. Né? Vocês têm que se reconectar para entender o que é isso. Então, se a gente for pegar os exemplos, né, de muitas descobertas, de muitas mensagens de Deus que a gente fala são canalizadas. O que é estar canalizado? É quando você se conecta com o todo e pum, a informação vem. Né? Na verdade, você se lembra da informação, você abre, né, essa conexão com aquele teu campo maior que já tem essa informação. E dentro da física quântica é muito interessante esse ponto, porque eles falam muito dos campos mórficos, né? Os campos morfogenéticos, que é onde trafega toda a informação. Então ela diz que tudo que existe aqui, ela existe primeiro essa informação nos campos mórficos, né? E essas informações se organizam como se fosse um programador, literalmente, um arquiteto divino lá, né? Um super programador, ele organizando essa informação que vai dar posteriormente vida aqui no nosso mundo, para uma planta, para a gente mesmo e para tudo aquilo que existe aqui, né? E então os campos mórficos eles já trabalham com isso, né? Eles já estão trazendo, já estão entendendo esses arquétipos, a gente chama arquétipos, que são arquétipos superiores, né? Quando a gente vai estudar Jung, que ele vai falar de arquétipos também, arquétipo de pai, arquétipo de mãe, arquétipo de herói, isso está ainda muito ligado ao que? A nossa sociedade, né? O que é arquétipo de mãe, né? Aquele entendimento do que é ser uma mãe, né? Independente de que cada mãe é diferente, mas qual que é o arquétipo, esse modelo maior do que é ser mãe, do que é ser um herói, do que é ser um pai, né? Mas isso ainda está ligado muito à nossa sociedade. Mas o arquétipo da Pamela é outra coisa, né? Ele vem bem mais do alto. E tem uma outra coisa muito interessante que a física quântica ela fala, que é dos campos de Higgs. Tem um texto que eu li sobre a manifestação, que ele fala assim, que Shiva, que tem uma vibração altíssima, imagina a frequência vibratória,
né, desses seres divinos, né, e de Shiva, que é o Deus todo, né, para mim, né, você pode estar dando outro, então pensa no teu Deus, né, que ele é o Deus da criação, imagina a frequência vibratória dele, a frequência vibratória dele é muito alta, e a nossa carne é muito limitada para suportar. Então, nessa escritura diz que Shiva ele tem que reduzir a milésima parte da frequência vibratória dele para que a gente possa ter uma noção do que é corpo. Para que este corpo aqui que está falando aqui com vocês possa se sustentar aqui agora. E na física quântica vai falar mais ou menos a mesma coisa. Então, os campos de Higgs eles detectaram o quê? Para que a forma exista, a forma de tudo, gente. Tudo que está no mundo dual da manifestação são cores e formas. Então, para que a forma desse copo exista, para a forma do meu corpo exista, a forma desse anel exista, do sol, de tudo, né? Essas moléculas que elas têm uma frequência muito alta, elas entram nos campos de Higgs e elas diminuem a velocidade. Então, à medida que elas vão diminuindo essa velocidade, é possível que a forma comece a acontecer e a gente possa ter a percepção dessa forma, que isso se organize. Uma coisa maravilhosa que eu lembro que eu estudei foi sobre o processo de concepção do feto, né? Então, o óvulo, quando ele é fecundado, esse óvulo vai caminhar pela trompa em direção ao útero. Quando ela chega no útero, então eu tenho um óvulo. O que acontece no útero? Essa membrana se rompe e tudo que está dentro, todo aquele campo de informações que está dentro do óvulo fica boiando dentro do útero. Imagina, gente, que coisa louca. Tem até um vídeo, assim, sabe, que eu vi há muito tempo, eu nem sei se eu vou conseguir mais achar, que mostra, né, uma animação 3D e de repente começa a ser formada a coluna vertebral, assim, do nada, assim. E essas células, esses campos de informação, essas partículas de informação que estão ali soltas no útero, sabem exatamente o que elas têm que fazer para construir a coluna vertebral, as costas, as pernas, os dedos, a boca, os olhos, o pulmão, todos os órgãos, todas as glândulas. Olha que coisa maravilhosa, como essa questão da gente ter uma forma física ilimitada é uma percepção tão limitada da gente mesmo, né? Tem uma escritora também que escreveu um livro, uma médica que teve um AVC. E por alguns instantes ela perdeu a noção do que era ela e do que era o resto do quarto, da cama, do lençol. Ela achou que tudo era uma coisa só. Olha que coisa louca. Mas então, como é que faz, Pamela? Como é que faz para eu existir, né? Eu sou Pamela, né? Você, teu pai, tua mãe, teus amigos. Então, primeiro passa a existir a inteligência, que é a que tem a capacidade de perceber. Se eu não tenho a capacidade de perceber, eu não posso enxergar o outro. Para que adianta ter cores e formas se ninguém pode perceber as cores e formas? Eu tenho que ter quem possa perceber, quem tem a capacidade da percepção. A seguir é que vem o ego, né? O ego é o sentido de propriedade. Então, aí sim, esse conglomerado de informação se organizou e eu falo que, então, eu sou a Pamela e meu corpo termina aqui, minhas mãos terminam aqui, meu corpo termina aqui e o resto, e aqui teoricamente tem um espaço vazio, que não é vazio, e a mesa e a cadeira, supostamente na cadeira que eu estou sentada, né? Pode ser percebido dessa forma. E aí, a seguir eu tenho a mente. A mente, porque assim, dentro do hinduísmo, você tem Titã. Titã é a mente integral. Titã é composta por Manas, Buddhi, Ahankara e Manas. Então, Buddhi, inteligência, né? Que é um subproduto de Mahat, que é essa inteligência suprema. Ahankara, que é o ego, que a gente acabou de falar, que é o que tem o sentido de propriedade e o que deseja, né? E depois eu tenho Manas, que é a mente,
que é o aparato psíquico, são todos os órgãos dos nossos sentidos, né? Na verdade, as informações que os órgãos dos sentidos trazem para nós, né? Então, os 5 sentidos, eles vão trazer informações para o nosso aparato psíquico, para a gente poder processar essas informações. O ego vai discernir e tomar uma decisão de ação, né? E para isso também eu tenho todo para poder processar todas as informações, eu tenho que ter um banco de informações que está dentro de Moody, né? Desse conhecimento. Então é assim que a gente opera. E é muito interessante porque aí, a partir do momento que eu tenho esse titã, essa mente integral, né? Associada a elas, então eu vou ter, aqui vou ler para você, as 5 faculdades sensoriais. Então, que é o olfato, a visão, o paladar, o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato, certo? Depois eu vou ter os 5 elementos ou qualidades perceptivas, porque se eu tenho a visão, eu tenho que ter a capacidade de ver, né? Então, para cada órgão do sentido que eu tenho, se eu tenho o olfato, eu tenho que ter a capacidade de cheirar as coisas. Então, isso também teve que ser criado, né? Então, é muito interessante porque no hinduísmo ele vai detalhando todas as partes da nossa existência, de como realmente todo o nosso aparato ele foi constituído para que a gente possa viver da forma como a gente vive e ter o entendimento da forma como a gente tem esse entendimento da vida, né? E depois eu vou ter os elementos grosseiros, ou os bhutas, né? Que aí eu já vou começar a entrar. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Que eu já vou começar a entrar nos elementos que vão efetivamente proporcionar que a matéria se manifeste. São os 5 elementos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Ok? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Sem entrar em algum assunto que eu tenho que me aprofundar muito. Então é isso, gente. É dessa forma que a coisa acontece e a gente tem que conviver com essa questão do mundo dual e do não dual. De saber que a gente faz parte do todo e ao mesmo tempo a gente vive uma individualidade. Sim, a realidade que a gente vê, ela é ilusória a partir deste ponto de vista, né? De que a gente faz parte do todo, que somos todos um e que é criado todo um aparato, todo um sistema para que a gente possa viver essa realidade. Assim como a gente vive a realidade dentro de um game, né? Dentro de um RPG, dentro de um computador. Mas então, qual que é o propósito da nossa vida? Então, dentro do hinduísmo, o propósito da nossa vida, qual é? É lembrar de quem a gente é. Lembrar de onde nós viemos. A gente fala que Shiva brinca de esconde-esconde com ele mesmo. Ou seja, eu tenho que lembrar que eu sou a expressão do próprio Deus. Que eu não sou o meu ego. O meu ego está me ajudando a discernir. O ego, ele é muito importante. Porque ele é o que deseja. Ele é o que... todas as ações são a partir dele. Né? E aí a gente já falou em outros programas, né, que a gente pode ter esses desejos que são egoístas, não egoístas, ou aquele que quer se abster até de ter algum desejo de fazer alguma escolha, né? Se eu não desejo, eu não posso escolher. Então eu posso fazer escolhas que elas são colaborativas, vamos dizer assim, são escolhas que não vão machucar ninguém. Tem as escolhas que são egoístas, então alguém vai sentir alguma dor, e tem aquelas pessoas que se abstêm ao máximo de fazer alguma escolha. Mas nós estamos no mundo da ação, portanto nós temos que fazer escolhas. E este é o aprendizado, né? Então, é muito engraçado assim,
às vezes eu penso, né? Por exemplo, sei lá, eu tive um sentimento ruim, né? Eu tive, sei lá, senti medo ou ciúmes, enfim. E aí às vezes eu lembro, eu falo, poxa vida, mas ciúmes é uma coisa tão limitante, passageira, porque todas essas são emoções. Emoções, gente, são passageiras. Agora eu tô com ciúmes, amanhã eu não tô mais. Agora eu tô feliz, amanhã eu não tô mais. No instante segundo eu não tô mais. Tudo que é passageiro não faz parte da nossa essência divina, né? A essência divina é o amor. Então, às vezes eu pego essa situação onde eu estou tendo um sentimento ruim e eu procuro me transportar, como se eu pudesse fazer esse afastamento maior, começar a enxergar com o meu self, né? Como é que meu self enxergaria, né? E eu penso, como é que meu self me enxergaria? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou pensando isso, não é meu self que observa. Porque se fosse o meu self que estivesse observando, então eu não precisaria pensar como ele sentiria. Eu simplesmente sentiria. E às vezes eu falo, nossa, é uma situação tão passageira, é uma situação tão mundana, uma situação tão simples, né? De apego, né? Porque a gente vive com muitos apegos. E esses apegos, eles criam muitos medos. Quando a gente se apega a alguma coisa, a gente tem medo de perder. E quando a gente tem medo de perder, a nosso aparato psíquico começa a criar um monte de manobras para não perder aquilo. Ou para se proteger daquilo. Né? Ou às vezes você perde aquilo e ele vai criar uma carapaça, né? Para proteger as nossas emoções. Então, muitas emoções, inclusive nossas, e muitas memórias, elas vão para o inconsciente. Por quê? Porque a mente entende que você não está preparado para processar aquela informação, aquele sentimento, aquela emoção. Então, ele vai jogar lá para o inconsciente. Vai jogar lá para você não lembrar. E aí, depois, você vai estar num processo, né? Você estiver nesse processo de reconexão, então, em algum momento, você vai estar preparado para acessar aquela informação e então poder trabalhar, poder se curar, poder curar realmente, né? Essa memória e trazer essas transformações na nossa vida, né? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O hinduísmo, assim, ele tem tratados fantásticos, inclusive, assim, tratados, assim, de muitas centenas de anos já. Até tem um tratado, gente, de Vyasheshika que é só sobre moléculas atômicas, só falando do átomo, já dividindo as moléculas em muitas partes, quando a gente nem imaginava. E muitas dessas informações, elas chegam o quê? Canalizadas, né? Por isso que, às vezes, é tão impressionante quando a gente vê esses textos que não estão dentro de um modelo científico ocidental, que eles não seguem aquele modelo, né, que a área da ciência estabeleceu de como fazer uma teoria virar uma ciência. Então ele tem que passar por todo um protocolo, tem que ser documentado, ele tem que ser comprovado, ele tem que ser publicado, né? E dentro do hinduísmo, a gente tem esses conhecimentos que não passaram por todo esse processo acadêmico, mas que eles se comprovam como, né? Eles se comprovam porque cada vez que você usa eles, cada vez que você faz uso deles, você vê o resultado. Você vê que aquela coisa acontece. Você vê que você está chegando onde você espera chegar com o que é dito aonde você vai chegar. A ciência do yoga é assim. Agora tem muitos estudos do yoga, mas antigamente não tinha. Né? Então todo mundo achava que yoga, ninguém entendia muito bem o que era yoga. Né? Hoje está tendo o processo acadêmico, né, para comprovar os benefícios do yoga, mas antigamente não tinha. Era de guru para discípulo, de guru para discípulo. E quando o discípulo fazia o que o guru dizia e ele obtinha o mesmo resultado que o guru, então é porque aquilo funciona. Isso é ciência, gente. Ciência é quando você faz uma experiência, coloca uma prova e você tem sempre o mesmo resultado. E tem sempre o mesmo resultado, então aquilo vira uma ciência, né? Só que não passa por todo esse processo acadêmico aqui do Ocidente. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e eu desejo que vocês tenham uma linda semana e que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz. Namastê!